é nossa, que Deus é só nosso, mas porque nós pertencemos a Deus e nós queremos viver governados, orientados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Então, enquanto nós estamos vivendo esta fase do reino dos céus, é necessário nós vivermos de tal maneira que as pessoas possam reconhecer em nós que nós pertencemos ao Senhor, possam ver que nós somos nascidos de novo, que nós não pertencemos a este mundo, mas que nós pertencemos a Deus e que a nossa pátria está nos céus. E logo na sequência, ele fala, o Senhor Jesus Cristo falou que o reino dos céus seria semelhante ao fermento que uma mulher tomou e introduziu em 3 medidas de farinha, até que tudo se tornasse levedado. Nosso irmão também falou sobre isso no domingo passado. Como à medida que a igreja foi crescendo e com o desenvolvimento do cristianismo, então logo doutrinas variadas foram sendo introduzidas. E coisas que nunca foram do propósito de Deus, da vontade de Deus, hoje estão fazendo parte do cristianismo. E nós temos mulheres que têm sido usadas para colocar ensinamentos falsos, né, no meio do cristianismo. Nós temos homens que estão sendo usados para colocar ensinos no meio do cristianismo. Nós vemos homens e mulheres desafiando a Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer a nossa vontade, fosse nosso escravo, fosse nosso servo, e assim por diante. E isso tudo fruto dessas doutrinas falsas que foram lá no princípio sendo introduzidas. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos na internet, nas televisões, aquelas pregações, aquelas mensagens, todo aquele aparato criado pela televisão para criar um ambiente gostoso, divertido e assim por diante. Nós temos que tomar cuidado, porque pode ser que, em meio àquilo que parece verdadeiro, pode ter doutrinas falsas, o fermento está ali escondido. Nós podemos ser enganados, podemos ser prejudicados por isso. E depois o Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 4, nos fala daquele escriba versado. E ele diz: que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Em relação ao escriba versado, eu acredito que cada um daqueles discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, à medida que iam compreendendo a palavra de Deus, iam se aprofundando nas mensagens que o Senhor lhes ensinava, cada um deles podiam ser considerados como escribas, ou seja, pessoas que estudam, não apenas ouvem, mas que procuram minuciosamente aprender acerca das coisas de Deus. Eu acredito que não apenas literalmente os escribas que viveram naquela época, aqueles estudiosos das Escrituras, mas que cada um de nós, servos de Deus, podemos também, devemos nos tornar como que escribas, pessoas que conhecemos a palavra de Deus, para poder transmiti-la aos demais. E nessa última parábola da semente, nós vemos como a obra da conversão das almas e do crescimento da igreja, ela é feita independente, de certa forma, de nós. Ele fala de um homem que lançou a semente. Agora, o ser humano, embora hoje a tecnologia esteja permitindo ao homem mudar a genética das coisas, né? E quando nós vamos no supermercado agora, nós podemos encontrar várias embalagens com um triângulo
preto, no meio amarelo e um T dentro dele, de transgênico. Ou seja, ele provém de uma fonte que foi alterada geneticamente. Nós não sabemos até que ponto isso é prejudicial à nossa saúde. Talvez os nossos filhos, nossos netos vão descobrir isso se o Senhor Jesus não voltar. Mas o homem está modificando, tentando modificar a natureza. Agora, o natural é exatamente como o Senhor Jesus Cristo mencionou aqui. O homem lança a semente. Depois disso, a semente ela vai germinar sozinha, sem que o homem tenha nenhum envolvimento nisso. Ele vai apenas cuidar, regar quando necessário, vai cuidar com as ervas daninhas que aparecem ali, mas a semente em si, é ela que vai brotar, vai frutificar, vai se tornar uma planta, depois vai dar ali o seu fruto. E quando ela chega no tempo que está madura, então ela será colhida. O nosso dever, como servos de Deus aqui, é termos o cuidado da semente que nós vamos lançar. Hoje existe muita semente transgênica do Evangelho. Sementes que estão sendo alteradas de acordo com o desejo, a vontade de muitos pregadores. Agora, o que nós temos que lançar na terra é o Evangelho verdadeiro. E a nossa parte, o nosso dever é lançar a semente. No tempo certo, ela vai frutificar, quando ela encontrar o terreno correto. Se ela cair no terreno pisoado, as aves do céu vão comê-la. Mas o Senhor não disse que nós vamos precisar ficar ali espantando as aves. Diz que nós temos que semear. Pode ser que ela vai cair no terreno pedregoso, vai nascer e depois vai morrer. Pode ser que ela vai cair entre espinhos e vai existir por um período um pouco maior, mas também vai morrer. Mas quando ela cair no coração certo, no terreno, aquele terreno que foi preparado, um bom terreno, então ela vai germinar, ela vai frutificar. O que nós devemos fazer? Lançar a semente, regar com as nossas orações, através de um testemunho fiel, manter a nossa postura como servos de Deus. O crescimento virá do Senhor. Quando chegar o período em que os frutos estiverem prontos, eles serão colhidos. E aqui pode ser que está falando do trabalho daquele que se converteu, que vai ganhar outras almas para o Senhor, como pode estar falando também da igreja no seu aspecto espiritual, naquele dia quando já a seara estará madura e quando o Senhor vier para buscar a sua igreja. Então Ele vai fazer essa ceifa e vai levar-nos a nós o trigo para o celeiro celestial, enquanto o joio vai ser lançado na fornalha. Então, o Senhor está semelhando, mostrando para que os discípulos entendessem melhor como é o reino dos céus. E nós vemos então que existe a sua fase terrena, e nessa nós devemos trabalhar, nós devemos fazer a nossa parte, para que quando ela tomar a sua fase espiritual, celestial, nós possamos ser recompensados pelo Senhor. E nós vemos então que Deus nunca perdeu o controle da situação. E que essas parábolas nos mostram de forma tão minuciosa. E Deus já sabia tudo o que vai acontecer, não apenas com a raça humana, mas também com a igreja, com o cristianismo que vai caminhar junto com a igreja até aquele período final. O Senhor, Ele tem o controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Deus está sobre tudo. O Senhor possa nos abençoar e que Ele possa completar a sua palavra em nossos corações. E se algum dos irmãos tiver algum comentário que gostaria de fazer sobre a lição também, então fique agora em liberdade para que possa tomar a palavra e fazer.